Olá, queridos, tudo bem? Tudo certinho? Na aula de hoje, gente, nós vamos dar continuidade aos princípios processuais penais, tanto constitucionais quanto aqueles de natureza estritamente processual penal, ou seja, aqueles que estão dispostos exclusivamente no Código de Processo Penal. Então, essa é a parte 2 da aula do tema Princípios no Processo Penal. Então, vejam, meus queridos, que o primeiro princípio da aula de hoje é o princípio da indisponibilidade. Então, veja que esse princípio, ele determina o seguinte: que uma vez instaurado o inquérito policial ou o processo penal, os órgãos incumbidos da persecução criminal deles não podem dispor. Então vejam vocês, persecução criminal trabalha com aquela ideia de exercício da pretensão punitiva. Isso é persecução penal. Só que veja que ela é iniciada já na fase de investigação. Então veja que uma vez instaurado o inquérito, o processo penal propriamente dito, os órgãos do Ministério Público ou, no caso, delegados de polícia, eles não podem desistir, eles não podem dispor daquela ação penal que foi proposta ou daquele inquérito policial que foi instaurado. Então veja, uma vez instaurados, uma vez existentes, não se pode mais dispor deles. Então olha lá, não se pode olvidar que nas ações de iniciativa privada, a vítima ou o seu representante podem desistir da mesma, visto que o princípio reitor é o da disponibilidade. Lembra, eu falei para vocês em aulas passadas, pessoal, a pretensão punitiva, ela pode ser titularizada em regra pelo Estado nas ações penais e em alguns casos na ação penal privada. Então até eu dei um exemplo na época, naquela aula, do crime de injúria, que o aluno me xingou. Aquilo ali é titularizado pelo próprio ofendido, no caso eu. E como a minha titularidade ela é privada, na esfera privada vigora o inverso. Vigora o princípio da disponibilidade. Então, nesse caso, o que vai acontecer? A vítima ou seu representante legal podem a qualquer momento desistir dessa persecução. Tudo bem? Então, exemplo desses crimes aqui: crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, são crimes nos quais o titular é o próprio ofendido. Tudo bem, pessoal? Depois, um outro princípio extremamente importante, princípio da publicidade. Então, olha só, a publicidade dos atos processuais é a regra. O sigilo pode ser admissível quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem, sem prejuízo do interesse público à informação, ou se da publicidade do ato puder ocorrer escândalo, inconveniente grave ou perturbação da ordem. O que acontece aqui? Em regra, os atos eles serão públicos. Muitas vezes, por exemplo, por força da investigação policial, nós podemos ter atos sigilosos. Então, imaginem vocês uma interceptação telefônica. Será que eu posso dar publicidade para essa interceptação? Será que as pessoas que têm conhecimento que vão ser interceptadas, elas vão continuar verbalizando via telefone aquilo que elas sempre praticaram? Será que elas vão produzir prova contra elas, sabendo que naqueles terminais telefônicos o teor das conversações vai ser gravado? Certamente que não. Então veja que esse, por exemplo, é um procedimento que, pela sua própria natureza, ele demanda certo sigilo, determinado sigilo. Até porque, lembra na parte 1 da aula, o contraditório com relação a essa prova que foi produzida, ele vai ser quando? Diferido para a fase judicial. Lá na fase judicial, a parte
né, acusada, ela poderá falar sobre essa interceptação. Então veja que a regra é a publicidade, mas nesse caso nós temos aí uma exceção. E aí na segunda parte nós temos, né, ou se da publicidade do ato puder ocorrer escândalo, inconveniente grave ou perturbação da ordem. Então você pega, por exemplo, uma audiência de instrução e julgamento do ex-presidente Lula. Imagina, será que existiam pessoas que queriam assistir? Todos queriam. Então veja que tumulto seria se a todos pudesse ser dada a oportunidade de participar dessa audiência, que regras são públicas. Então, nesse caso, o sigilo ele é recomendável para que se possa efetivar o quê? Né? A realização dos trabalhos, porque senão haveria uma perturbação da ordem ali durante a audiência. E é esse, pessoal, inclusive, o teor dos incisos da Constituição. Então, lá no artigo 5º, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. E aí, no mesmo diploma, né, na Constituição, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente aos advogados, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então veja que tudo que nós conversamos está inserido ao longo desses dois artigos, que espero vocês já estejam grifando aí no material de vocês, no vademecum de vocês. Tudo bem? E aí no Código de Processo Penal, nós também temos essa previsão. Então olha lá, as audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com a assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos ou previamente designados. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo, veja, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou o tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, nosso exemplo do ex-presidente Lula, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Vejam que com relação ao inquérito policial, lembra do contraditório diferido? No meu exemplo da interceptação, então olha lá, com relação ao inquérito, por ser uma fase pré-processual, porque justamente nós ainda não temos processo, é regido pelo princípio do sigilo. Contudo, assegura-se ao advogado a consulta aos autos correspondentes. Então, veja, eu posso ter uma operação investigatória deflagrada contra o réu, vamos pegar réu não, contra o investigado. Vamos pegar o nosso investigado da interceptação telefônica, vamos usar esse exemplo. Suponhamos que ele já saiba que está sendo investigado por um crime, sei lá, de tráfico, ou organização criminosa também, tráfico e organização criminosa. Veja que o advogado ele já tem acesso aos autos do inquérito que investiga esses dois crimes. Mas o advogado ele não vai ter acesso com relação à interceptação telefônica, que ainda não foi documentada e que ainda não foi transferida para os autos de inquérito. Então, na prática, o que acontece? Tem a interceptação, ela é sigilosa, mas a autoridade policial ela não documenta no inquérito para o advogado não ter acesso. Por conta do quê? De que isso pode prejudicar, né, a continuidade das interceptações. Então, geralmente, o delegado dá uma segurada para documentar, o promotor denuncia, porque o promotor sabe do procedimento sigiloso, e aí, lá na fase processual, porque veja, na investigação estamos na fase pré-processual, então lá na fase processual será oportunizado para o acusado, denunciado, falar sobre essa interceptação. Então veja que essa súmula vinculante ela é muito importante
né, eventualmente ela tem caído nas provas. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados, lembra? Eu falei, o delegado ele segura para documentar. Que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, muito cuidado com essa questão do princípio da publicidade, que, né, muitas vezes ele é mitigado pela natureza da investigação que foi deflagrada. Tudo bem, gente? Na sequência, outro princípio do duplo grau de jurisdição. É a possibilidade de revisão das decisões judiciais através do sistema recursal. O duplo grau não é princípio contemplado na Constituição, haja vista que processos existem sem que esse duplo grau incida, a exemplo daqueles de competência originária do STF. Então veja, pessoal, que muitas vezes por uma disposição da Constituição Federal, por exemplo, pessoas que possuem foro por prerrogativa de função, que será inclusive um dos temas das nossas aulas, elas são processadas e julgadas originariamente pelo STF, de modo que, se acaso eu queira discutir o teor daquela decisão condenatória, eu não vou poder me socorrer do sistema recursal, justamente porque ali é uma competência originária. Então veja que esse princípio do duplo grau de jurisdição, ele não é um princípio processual constitucional penal. Ele é um princípio processual penal. Tudo bem, gente? Depois, na sequência, princípio do juiz natural. O que acontece com esse princípio? Ele impede a criação de tribunais após o fato. Lembra? Vedação ao tribunal de exceção para apreciar determinado caso. Ou seja, o magistrado encarregado de colher a prova deve ser o mesmo que julgará, uma vez que teve contato direto com as partes e testemunhas. Então, isso daqui se soma, né, à vedação de criação de tribunais ou juízos de exceção. Ok? Então veja que isso aqui, inclusive, é uma vedação constitucional que vem para complementar esse princípio processual penal. Então, o magistrado que instrui o processo, ele é o mais habilitado, meus queridos, para proferir a sentença, porque é ele quem sentiu ali na audiência acerca da veracidade do que foi informado, ele viu o nervosismo das pessoas que foram ouvidas na instrução, então ele melhor do que ninguém sentiu os pormenores do processo criminal, então ele melhor do que ninguém é a pessoa mais habilitada para julgar aquele processo. Então é isso justamente que o princípio ele estabelece para nós. Ok? Também um princípio bem tranquilo. Depois, gente, o que mais de princípio importante que nós temos? Princípio do devido processo legal. Consagra-se a necessidade do processo tipificado, sem a supressão ou desvirtuamento de atos essenciais. Então, veja, nós temos uma codificação processual, né, que regulamenta todos os atos processuais que vão ser praticados, né, no curso de um processo e também os atos que são praticados no curso das investigações, como uma investigação ela deve proceder, qual a atuação da autoridade policial, né, o que cabe à parte ré nos processos, ao investigado nos processos. Então veja que as partes é dado o direito de terem, da forma como é regulamentado no processo, a observância desses atos que ali estão inseridos. Então, não se pode desvirtuar a aplicação do Código de Processo Penal, porque isso seria uma ofensa ao princípio do devido processo legal.
tá? Então, por exemplo, suponhamos que antes do interrogatório, o Ministério Público já apresentou memoriais finais. Houve uma inversão de atos processuais. Isso viola o devido processo legal, porque no devido processo legal, no Código de Processo Penal, a regulamentação ela está disposta de maneira diversa. Então, isso é uma ofensa ao devido processo legal. Tudo bem? Depois, gente, princípio da economia processual. Deve-se buscar a maior efetividade com a produção da menor quantidade de atos possíveis. A celeridade não pode afastar também a qualidade da prestação jurisdicional. Então veja que ao máximo que se puder evitar de dispêndio da máquina administrativa para um processo deverá ser aplicado. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha um caso, né, que eu moro seja magistrada no interior, né? Aliás, vocês são magistrados no interior e lá nessa cidade, na comarca em que vocês atuam, essa comarca seja responsável por mais 5 ou 6 cidades ali dos arredores. Então veja que o crime foi praticado em uma outra cidade, o deslocamento é difícil, o acesso é difícil. Então veja, o que o magistrado nesse caso vocês devem tentar fazer? Vamos colocar tudo numa audiência una para ouvir todo mundo, porque as pessoas vêm de outras cidades, as pessoas se deslocam, né? O advogado o tempo todo tem que ficar indo e voltando. Vamos trabalhar com economia processual, vamos concentrar a prática dos atos nessa audiência para não ter esses dispêndios. Então veja que é isso que o princípio ele traz para nós. É claro que a qualidade da prestação do trabalho deve ser a mesma, tá? Se porventura essa celeridade for acarretar uma má prestação de serviço público, aí nós não podemos optar por essa celeridade, tá? Então, sempre trabalhando com o equilíbrio na prática dos atos processuais. Depois desses princípios, pessoal, nós temos também um princípio que cai muito em prova, que é o princípio do favor-rei ou favor-réu. Então, o que ele diz, né? Ele dá uma mitigada no princípio da isonomia processual, também chamado de princípio da paridade de armas. Porque ele diz o seguinte, né? Em razão do direito à liberdade envolvido e dos riscos advindos de eventual condenação equivocada, né? Quando se tiver dúvidas no tocante à autoria daquele crime, o Código ele estabelece a absolvição do réu. Então, na dúvida, em favor do réu, aquele que responde no processo criminal. Por quê, gente? Para nós evitarmos ao máximo o erro judiciário em matéria penal. Por quê? Porque nós lidamos com liberdade das pessoas, né? Então, o erro judiciário nessa esfera pode acarretar uma prisão injusta, né? A pessoa que fica anos presa quando na verdade ela era inocente. Então esse princípio do favor réu, ele trabalha com essa dinâmica. Se durante o processo não se tem 100% de certeza de que aquela pessoa praticou o crime, gente, não temos condições de condená-la com base nesse princípio, porque é melhor que uma pessoa culpada fique solta do que uma pessoa inocente fique presa. Então, para que se evite o erro judiciário nesses casos, o próprio Código de Processo Penal, no artigo 386, ele estabelece aqui o cabimento da absolvição, meus queridos. Tudo certo? Depois, gente, para finalizar os princípios, mais 2. Princípio da duração razoável do processo, que tem a ver com o princípio do devido processo legal. Então, olha lá, o excesso de prazo leva à ilegalidade da prisão cautelar, independente de qual seja a infração. Então, muitas vezes eu tenho uma prisão cautelar, que é uma prisão que é concedida, prolatada, por exemplo, no curso de uma investigação. Então, a pessoa ela está sendo investigada por um crime de estupro e aí o delegado ele representou pela prisão cautelar dessa pessoa, né, desse agente. Suponhamos que a investigação depois da prisão demorou mais um mês,
2 meses, a pessoa ainda nem foi denunciada e ela já se encontra segregada da sua liberdade de locomoção. Veja que não é razoável esse prazo. Inclusive, nas outras aulas, nos outros temas, nós vamos estudar sobre o inquérito policial. E o delegado de polícia ele tem um prazo quando a pessoa está presa para cumprir esse relatório, essa elucidação dos fatos. Então veja, no meu exemplo, não houve nenhuma duração razoável, muito pelo contrário. Então nesse caso, essa pessoa que foi presa preventivamente, ela deverá ser colocada em liberdade, porque justamente houve a violação do princípio da duração razoável do processo. Tudo bem, meus queridos? Na sequência, nós temos o princípio da inexigibilidade de autoincriminação ou autodefesa, que é o nemo tenetur sed tegere. Pessoal, eu detesto falar latim nas aulas, mas, gente, isso aqui cai em prova o tempo todo, tá? Então, muita atenção com esse princípio. Então, veja, né? Assegura que ninguém pode ser compelido a fazer prova contra si mesmo. Lembra da ampla defesa que nós trabalhamos na parte 1 com o binômio defesa técnica e autodefesa? Esse princípio ele é uma complementação da autodefesa. Então, ele está inserido ali dentro da ampla defesa. Então, a gente teria o gênero, ampla defesa, e dentro dele, princípio da inexigibilidade da autoincriminação. Ok? Então, veja que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, o que esse princípio basicamente trata, gente? Direito ao silêncio, o direito de ficar calado, direito de não ser constrangido a confessar a prática de ilícito penal, inexigibilidade de dizer a verdade. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.